Elas atravessam vales, rios e oceanos. Ligam pessoas, cidades e até nações inteiras. Algumas desafiam a gravidade, outras parecem saídas de um sonho. Mas todas têm algo em comum. São verdadeiras obras de arte e engenharia. Neste vídeo, você vai descobrir as pontes mais impressionantes do planeta. Construções que não apenas conectam dois pontos no mapa, mas também revelam a criatividade, a coragem e o espírito humano em sua forma mais grandiosa. Ponte Fredvang, Noruega. No extremo norte da Noruega, ergue-se uma ponte que parece flutuar sobre as águas geladas do mar. A Ponte Fredvang, localizada nas Ilhas Lofoten, um arquipélago conhecido por sua beleza dramática e natureza selvagem, a Ponte Fredvang não é apenas uma estrutura de concreto, conectando dois pedaços de terra. Ela é uma história de persistência humana, de engenharia em harmonia com a natureza e de comunidades que se recusaram a ser isoladas pelo oceano. Por séculos, os moradores das pequenas vilas de Moskenesoya e Flakstadøya viviam separados pelas águas revoltas do mar da Noruega. Fredvang, uma pequena vila de pescadores localizada na ilha de Moskenesoya, era especialmente isolada. O acesso era feito por barco, vulnerável às condições climáticas severas que frequentemente assolam o Ártico. Inundações, tempestades de neve e ventos cortantes muitas vezes impediam a travessia, deixando os moradores à mercê da natureza. Durante os meses de inverno, a situação se tornava ainda mais difícil. Crianças tinham que faltar à escola, suprimentos demoravam a chegar e emergências médicas podiam se tornar tragédias. A construção da ponte foi aprovada pelo governo norueguês como parte de um projeto nacional para melhorar a infraestrutura nas regiões mais remotas do país. Com o nome oficial de Fredvangbruene, no plural, pois trata-se de duas pontes interligadas, o projeto visava conectar de forma permanente Fredvang à ilha de Flakstadøya, integrando a vila à rede viária do arquipélago. A construção teve início em 1986 e durou até 1988. Foram 2 anos de esforços incansáveis, enfrentando o frio cortante, os ventos impiedosos e o desafio de construir em um dos terrenos mais inóspitos da Europa. Mas a engenharia norueguesa já havia demonstrado sua excelência em obras desafiadoras. A Ponte Fredvang seria mais uma prova da capacidade humana de vencer os limites impostos pela geografia. A extensão total das pontes é de aproximadamente 240 metros, mas seu impacto vai muito além das medidas físicas. Para os moradores de Fredvang, a ponte representa uma linha vital, um símbolo de liberdade e segurança. Não mais dependentes das intempéries do mar, os habitantes passaram a ter acesso constante à saúde, educação, comércio e aos outros centros urbanos das Lofoten. Mas mesmo diante de sua beleza poética, a ponte permanece um feito de engenharia. Projetada para suportar ventos de mais de 200 km por hora, temperaturas abaixo de menos 20 graus Celsius e umidade extrema, ela representa o equilíbrio entre robustez e elegância. Glenfinnan Viaduct, Escócia. Nas terras altas da Escócia, encontra-se uma das obras mais emblemáticas da engenharia vitoriana, o Glenfinnan Viaduct, uma estrutura que não apenas transporta trens, mas também o imaginário de gerações. Erguido sobre o verde profundo do vale de Glenfinnan, este viaduto majestoso serpenteia como um gigante adormecido, feito de concreto e sonho. São 21 arcos, cada um com 15 metros de largura, estendendo-se por mais de 380 metros, a uma altura de 30 metros sobre o solo. O século XIX foi uma era de expansão e modernização. A Revolução Industrial transformava o Reino Unido e os trilhos do progresso cortavam as paisagens como veias de ferro. A Escócia,
com sua geografia desafiadora e vilarejos isolados, era um território por conquistar pelo transporte ferroviário. A missão de conectar essas terras ao resto do país caiu nas mãos de engenheiros visionários. Foi no final do século XIX, mais precisamente entre 1897 e 1901, que o Glenfinnan Viaduct ganhou forma, sob a supervisão do engenheiro Sir Robert McAlpin, um nome que entraria para a história como um dos pioneiros na utilização do concreto armado em grande escala. O viaduto fazia parte da West Highland Line, uma linha ferroviária criada para ligar Fort William a Mallaig, cortando paisagens acidentadas e inóspitas. A linha era vital para o transporte de peixes, gado e passageiros, abrindo novas possibilidades para as comunidades remotas da costa oeste da Escócia. As lendas locais contam que trabalhadores vinham de todas as partes do Reino Unido e até mesmo da Irlanda buscando emprego na construção da linha. Acampamentos temporários surgiram nos arredores, e por meses o vale ecoava sons de britadeiras, martelos e cantos dos operários. Apesar das dificuldades, a obra seguiu com notável precisão. O concreto, vertido em moldes de madeira, solidificava-se lentamente, criando arcos que pareciam desafiar a gravidade. Quando concluído, o viaduto foi saudado como uma maravilha da engenharia moderna. Seu traçado em curva, acompanhando o relevo do vale, não era apenas esteticamente impressionante, mas também funcional, permitindo a estabilidade do trem nas curvas acentuadas da linha. E foi exatamente essa paisagem cinematográfica que mais de um século depois levaria o Glenfinnan Viaduct a um novo patamar de fama internacional. No final dos anos 1990, uma produção cinematográfica britânica buscava locações que capturassem a essência do fantástico, do mágico e do eterno. E encontrou nas terras altas da Escócia um cenário perfeito para dar vida à saga de Harry Potter. Hoey Bridge, China. Imagine uma ponte tão impressionante que parece ter saído das páginas de um conto de ficção científica ou dos esboços de um arquiteto sonhador. Uma estrutura que desafia a gravidade, seduz os olhos e desconcerta a mente. No coração da China, entre as montanhas da província de Zhejiang, existe uma ponte que não apenas conecta dois pontos geográficos. Ela conecta o presente ao futuro, a engenharia à arte, o real ao surreal. Esta é a Ponte Ruyi, localizada no condado de Taizhou, em Zhenjiang, uma região montanhosa conhecida por suas paisagens místicas e formações rochosas esculpidas pelo tempo. A Ponte Ruyi surge como uma escultura viva no meio da natureza. Inaugurada em 2020, essa ponte pedonal se tornou, em questão de meses, uma atração turística mundial, uma febre nas redes sociais e uma obra-prima elogiada por arquitetos e engenheiros. Mas sua história começou muito antes do primeiro clique de uma câmera. A concepção da Hoey Bridge nasceu de uma combinação rara: ambição arquitetônica, sensibilidade estética e uma pitada de audácia. Inspirada no objeto tradicional chinês conhecido como Hui, um cetro curvo, símbolo de poder, sorte e prosperidade na cultura oriental. A ponte foi projetada com o objetivo de transmitir mais do que funcionalidade. Ela precisava contar uma história, precisava emocionar. O arquiteto He Yun-chang, conhecido por sua participação em projetos como o Estádio Nacional de Pequim, o Ninho do Pássaro, foi um dos nomes por trás desse empreendimento ousado. Ele não queria apenas construir mais uma ponte. Queria criar uma experiência sensorial, algo que desafiasse a percepção humana e evocasse sentimentos ao cruzá-la. A Hoey Bridge, então, foi desenhada com formas ondulantes, camadas sobrepostas e curvas assimétricas que lembram os contornos orgânicos de uma fita flutuando no ar. Com 100 metros de comprimento e suspensa a mais de 140 metros acima do vale, a ponte é composta por 3 passarelas curvas entrelaçadas, conectadas em diferentes níveis.
A estrutura dá a impressão de movimento, como se estivesse viva, balançando suavemente ao sabor do vento. As passarelas são feitas de vidro temperado, permitindo uma visão vertiginosa do abismo abaixo. Uma escolha que desperta tanto admiração quanto um frio na espinha. A construção da ponte exigiu um nível de precisão técnica e coragem incomum. As montanhas de Shenxianju são notoriamente difíceis de acessar, o que significava que o transporte de materiais e equipamentos era um desafio em si. Foram necessárias soluções criativas, como o uso de helicópteros para transportar componentes pesados e o treinamento específico de trabalhadores para operar em alturas extremas, em condições climáticas imprevisíveis. Kintai-kyo, Iwakuni, Japão. A Kintai-kyo, localizada na pacata cidade de Iwakuni, na província de Yamaguchi, Japão, não é apenas um símbolo da engenharia japonesa tradicional, mas também um elo vivo com o passado feudal do país. Tudo começou no ano de 1673, durante o período Edo, quando a cidade de Iwakuni era um Han, um domínio feudal, governado pela família Kikawa. Naquela época, a travessia do rio Nishiki representava um desafio constante. As pontes comuns, feitas de madeira simples, eram facilmente destruídas por enchentes sazonais. A solução deveria ser não apenas funcional, mas também um reflexo do prestígio do clã Kikawa. Foi então que nasceu o projeto da Kintai-kyo, uma ponte composta por 5 arcos de madeira, apoiados em pilares de pedra maciça. Seu desenho inovador foi cuidadosamente calculado para resistir à força das águas, ao mesmo tempo em que exibia uma elegância inconfundível. A técnica de construção, que dispensava o uso de pregos metálicos, utilizava encaixes de madeira de altíssima precisão, uma característica marcante da carpintaria tradicional japonesa. Durante os séculos seguintes, a Kintai-kyo resistiu bravamente a diversos desastres naturais, sendo restaurada e mantida com dedicação quase cerimonial. No entanto, em 1950, uma poderosa passagem do tufão Kezia varreu parte da estrutura, obrigando a população local a reconstruí-la. A restauração, concluída em 1953, utilizou os mesmos métodos artesanais da construção original, honrando a sabedoria dos mestres do século XVII. Além de sua estrutura, a ponte é também um palco cultural. Anualmente, no início da primavera, as margens do rio Nishiki se transformam em um espetáculo de cores com o florescer das cerejeiras. Milhares de visitantes se reúnem para o Hanami, a contemplação das flores, tendo a ponte como moldura para esse ritual ancestral. E há também o Kintai-kyo Festival, que acontece em 29 de abril, onde moradores e visitantes se vestem com trajes da era Edo, encenando desfiles e cerimônias que recriam o cotidiano feudal. A ponte, nesse dia, deixa de ser apenas uma estrutura física e se transforma em uma passarela entre 2 mundos, o passado e o presente. A simbologia da Kintai-kyo é profunda. Seus 5 arcos representam não apenas maestria arquitetônica, mas também os 5 elementos do budismo japonês: terra, água, fogo, vento e vazio. Cada travessia, mesmo que silenciosa, torna-se um ritual, um momento de introspecção. Tower Bridge, Londres, Inglaterra. Erguida sobre o rio Tâmisa como um símbolo inconfundível de Londres, a Tower Bridge é muito mais do que uma ponte basculante. É uma declaração de poder, engenharia e história. Tower Bridge começa a ganhar vida no final do século XIX, quando a expansão de Londres exigia uma nova travessia sobre o Tâmisa. As pontes existentes, como a London Bridge, já não davam conta do fluxo de pedestres e veículos. Mas havia um dilema. Como construir uma ponte na parte leste da cidade, próxima ao movimentado Porto de Londres, sem interromper o tráfego fluvial essencial para o comércio?
A solução veio de um concurso público em 1876 que buscava propostas para uma ponte que fosse funcional e, ao mesmo tempo, compatível com a paisagem histórica da Torre de Londres, localizada nas proximidades. Entre mais de 50 projetos, foi escolhido o ousado plano do engenheiro Sir John Wolfe Barry, em colaboração com o arquiteto Sir Horace Jones. A ideia era inovadora. Uma ponte basculante com 2 torres de pedra e aço, ligadas por passarelas superiores, permitindo a abertura do vão central para a passagem de navios. A construção teve início em 1886 e durou 8 anos. Mais de 400 trabalhadores estiveram envolvidos no projeto, que exigiu cerca de 11.000 toneladas de aço para formar a estrutura principal. Esse esqueleto foi então revestido com granito e pedra de Portland, garantindo não apenas resistência, mas também um visual que harmonizasse com a arquitetura medieval ao redor. A inauguração oficial ocorreu em 30 de junho de 1894, com a presença do príncipe de Gales, futuro rei Eduardo VII. Naquele momento, a Tower Bridge não era apenas uma solução de mobilidade. Era um triunfo da engenharia vitoriana. Suas folhas basculantes, conhecidas como bascules, podiam ser erguidas em menos de 2 minutos, acionadas por um engenhoso sistema hidráulico alimentado a vapor. Essa tecnologia, à frente de seu tempo, utilizava pressurização de água por meio de acumuladores gigantes, armazenando energia para levantar os braços da ponte sempre que um navio precisava passar. O resultado era um espetáculo de precisão e força que se tornaria parte do cotidiano da cidade, mas que jamais deixaria de impressionar. Durante o século XX, a ponte testemunhou as transformações dramáticas da capital britânica. Durante os bombardeios da Segunda Guerra Mundial, a Tower Bridge permaneceu intacta, um símbolo de resistência em meio à destruição. Com o tempo, o sistema hidráulico a vapor foi substituído por tecnologia eletrohidráulica moderna nos anos 1970, mantendo sua funcionalidade sem comprometer o charme original. Pont du Gard, França. No sul ensolarado da França, banhada pelos ventos suaves do Mediterrâneo e envolta pelas colinas calcárias do Languedoc, ergue-se uma das mais impressionantes obras da engenharia romana, a majestosa Pont du Gard. A Ponte do Gard foi construída no primeiro século depois de Cristo, durante o reinado do imperador Cláudio, embora alguns estudiosos atribuam sua origem ao imperador Augusto. A obra fazia parte de um ambicioso projeto de abastecimento de água para a cidade romana de Nemausus, a atual Nimes. Um trajeto de aproximadamente 50 quilômetros foi meticulosamente planejado para transportar as águas cristalinas de uma nascente próxima à cidade de Uzés até o coração pulsante de Nimes. Esse percurso aparentemente simples escondia desafios topográficos imensos. O desnível total entre a nascente e o destino era de apenas 17 metros, menos de meio metro por quilômetro. Era uma descida imperceptível, exigindo cálculos milimétricos e uma precisão quase moderna para garantir o fluxo contínuo da água por gravidade. Para transpor o vale do rio Gardon, os engenheiros romanos conceberam o maior e mais alto trecho do aqueduto, a Pont du Gard. Com seus 49 metros de altura distribuídos em 3 níveis de arcadas, a ponte se estende por 275 metros, imponente e harmoniosa. Seu primeiro nível possui 6 grandes arcos, o segundo tem 11, e o terceiro, mais estreito e delicado, abriga 35 pequenos arcos. Cada bloco de pedra calcária extraído nas pedreiras locais foi cortado com precisão e encaixado sem o uso de argamassa. Apenas o peso e o engenho dos construtores mantêm a estrutura intacta há quase 2000 anos.
A construção da Pont du Gard mobilizou centenas de trabalhadores, desde escravos até artesãos altamente qualificados. Estima-se que tenham sido utilizados cerca de 50 mil toneladas de pedra, transportadas com uma logística engenhosa por carros de bois, andaimes de madeira e sistemas de guincho. A obra foi concluída em menos de 5 anos, um feito extraordinário, mesmo para os padrões romanos. Mas a história da Pont du Gard não termina com o fim do Império Romano. Séculos depois, mesmo com o declínio do sistema de aquedutos e a queda de Nimes em mãos bárbaras, a ponte resistiu. Com o tempo, perdeu sua função original de transportar água, mas encontrou novas utilidades. Durante a Idade Média, serviu como ponte de passagem para pedestres e animais. Mais tarde, na Renascença, atraiu a atenção de estudiosos e viajantes maravilhados com sua perfeição estética. Navajo Bridges, Grand Canyon. No coração do vasto deserto do Arizona, duas estruturas se erguem lado a lado, como sentinelas de aço e concreto sobre o poderoso rio Colorado. São as Navajo Bridges, dois testemunhos da engenhosidade humana, da conquista do isolamento e da persistência em superar os limites da geografia mais desafiadora dos Estados Unidos. A história das Navajo Bridges começa muito antes de suas construções. Por séculos, o cânion profundo e intransponível do Colorado separou os territórios ao norte e ao sul do que hoje conhecemos como o estado do Arizona. Para os povos indígenas da região, especialmente os Navajos, Hopis e Paiutes, atravessar o rio era uma tarefa perigosa, realizada apenas em pontos estratégicos e com grande risco. A travessia exigia tempo, esforço e, muitas vezes, coragem diante das correntezas impiedosas do Colorado. Com o avanço da colonização e o desenvolvimento do oeste americano no século XIX, tornou-se evidente a necessidade de um ponto de travessia permanente. A rota mais próxima entre o norte e o sul do estado envolvia uma viagem de mais de 400 quilômetros. A ideia de uma ponte que cruzasse o Marble Canyon, uma das partes mais estreitas e profundas do Grand Canyon, começou a tomar forma nos corredores do governo norte-americano. Em 1927, após anos de planejamento e debates técnicos, foi iniciada a construção da primeira ponte. Ela seria batizada de Navajo Bridge, em homenagem ao povo originário da região. Os engenheiros escolheram um dos pontos mais estreitos do Marble Canyon, onde o penhasco permitia uma travessia relativamente curta, cerca de 250 metros de extensão, ainda assim desafiadora. A construção enfrentou obstáculos extremos, calor escaldante, logística quase impossível e um terreno brutalmente acidentado. Sem grandes acessos rodoviários, os trabalhadores e os equipamentos foram levados ao local por trilhas improvisadas. Cada peça de aço foi içada com cabos e montada com precisão milimétrica. A ponte foi concluída em 1929, com uma altura impressionante de 142 metros acima do leito do rio. Na época, era uma das pontes mais altas do mundo. A cerimônia de inauguração contou com a presença de centenas de pessoas, incluindo representantes do governo federal e líderes navajo. Pela primeira vez, uma ligação permanente unia o norte e o sul do Arizona, abrindo caminho para o desenvolvimento econômico, o turismo e a integração de comunidades antes isoladas. Sydney Harbour Bridge, Austrália. Desde os primeiros dias da colonização europeia, a geografia do porto de Sydney apresentou desafios logísticos. A cidade, dividida pelo esplendoroso Sydney Harbour, crescia em ritmo acelerado nos séculos XIX e XX. No entanto, a ausência de uma conexão física direta entre o norte e o sul do porto impunha limitações. Atravessar as águas exigia balsas ou longos desvios por terra. Assim nasceu a ideia de uma ponte que unisse os extremos da cidade. Muito antes de sua construção se tornar realidade, a ponte já habitava o imaginário popular. Ainda em 1815,
o engenheiro Francis Greenway propôs uma travessia sobre a baía. Sua ideia era considerada visionária demais para a época. Décadas se passaram, e somente no século XX o projeto começou a ganhar forma concreta. A Austrália, recém-saída da Primeira Guerra Mundial, buscava obras que impulsionassem a economia e unissem seu povo. A construção de uma ponte monumental parecia um passo natural para o progresso. Em 1922, após anos de estudos, o governo de Nova Gales do Sul aprovou a construção da ponte. O projeto foi entregue à empresa britânica Dorman Long & Co Ltd, de Middlesbrough, especialista em estruturas metálicas. O engenheiro-chefe, John Bradfield, figura central na realização da obra, liderou com visão e determinação. A construção teve início em 1924, em uma época em que as ferramentas e tecnologias eram muito mais rudimentares do que as atuais. Erguer uma ponte de tal magnitude representava um feito titânico. A estrutura principal da ponte, em forma de arco, seria construída a partir de ambas as margens do porto, com os dois lados se encontrando no centro, um verdadeiro espetáculo de precisão. Mais de 1.400 trabalhadores foram empregados diretamente na construção. As condições eram desafiadoras, o risco era constante, e a segurança era uma preocupação ainda emergente na época. Após quase uma década de trabalho ininterrupto, a Sydney Harbour Bridge foi oficialmente inaugurada em 19 de março de 1932. Com 1.149 metros de extensão e 134 metros de altura em seu ponto mais elevado, a ponte logo ganhou o apelido carinhoso de The Coat Hanger, ou o cabide, devido à sua forma característica. Ela comporta 8 faixas de tráfego rodoviário, 2 linhas ferroviárias, uma ciclovia e uma passarela para pedestres. Durante a Grande Depressão, a construção da ponte proporcionou empregos e renda para centenas de famílias. No entanto, também houve críticas. O custo total da obra foi altíssimo para os padrões da época, cerca de 6,25 milhões de libras esterlinas, e o pagamento da dívida levou décadas para ser concluído. Ainda assim, os benefícios a longo prazo superaram os sacrifícios. A ponte tornou-se um vetor de crescimento urbano e de integração metropolitana. Ponte de Istambul, Turquia. No cruzamento entre o Oriente e o Ocidente, onde o passado e o presente se entrelaçam de maneira indelével, ergue-se uma ponte que não apenas conecta margens, mas também civilizações. A Ponte do Bósforo, oficialmente chamada de Ponte 15 de Julho Mártires, é uma das obras mais emblemáticas da Turquia moderna. Durante séculos, a cidade de Istambul, outrora Bizâncio, depois Constantinopla, foi moldada por sua geografia. Dividida pelo Estreito do Bósforo, que liga o Mar Negro ao Mar de Mármara, a cidade cresceu entre 2 continentes, a Europa e a Ásia. Essa divisão geográfica, ao mesmo tempo obstáculo e riqueza, desafiava a mobilidade urbana e comercial da metrópole. Durante muito tempo, barcos e balsas foram os únicos meios de travessia. A ideia de uma ponte sobre o Bósforo não era nova. Já em tempos do Império Otomano, especulava-se sobre a possibilidade de conectar os 2 lados da cidade com uma estrutura permanente. Passaram-se séculos até que, finalmente, a modernidade e a engenharia convergissem para transformar o sonho em realidade. Nos anos 1950 e 60, com a rápida urbanização de Istambul e o aumento da frota de veículos, tornou-se urgente encontrar uma solução para o congestionamento crescente e a necessidade de integração urbana. Foi então que o governo turco decidiu avançar com um projeto ambicioso: construir uma ponte suspensa que conectasse diretamente o lado europeu ao lado asiático da cidade. Em 1968, os contratos foram assinados e o consórcio britânico Freeman Fox and Partners foi encarregado do projeto.
A construção da Ponte do Bósforo começou oficialmente em 1970. O local escolhido ligava os bairros de Ortaköy, no lado europeu, e Beylerbeyi, no lado asiático. A ponte seria uma estrutura pêncil, ou suspensa, sustentada por cabos de aço gigantescos, esticados entre duas torres imponentes. A obra envolveu mais de 30 empresas internacionais e centenas de engenheiros e operários. A ponte foi concluída em tempo recorde, apenas 3 anos após o início da construção. Em 29 de outubro de 1973, data do 500º aniversário da República da Turquia, a Ponte do Bósforo foi oficialmente inaugurada. A ponte possui 1.560 metros de comprimento total e um vão central de 1.074 metros, o que a colocava, na época de sua inauguração, entre as maiores pontes suspensas do mundo. Suas torres se elevam a 165 metros de altura, e o tabuleiro da ponte fica a cerca de 64 metros acima do nível do mar, permitindo a passagem de grandes embarcações. Ponte Széchenyi. A Ponte Széchenyi começa não com aço ou pedra, mas com uma travessia frustrada. Conta-se que István Széchenyi, um dos maiores reformistas da Hungria, foi impedido de atravessar o Danúbio para visitar seu pai doente devido ao congelamento do rio, o que o forçou a perder o funeral. Esse evento marcou profundamente sua visão de progresso. Széchenyi passou a acreditar que a Hungria precisava de uma ligação permanente entre suas duas maiores cidades, que até então eram separadas pelas águas e pelas ideias. Foi esse espírito reformista que deu origem ao projeto da primeira ponte permanente sobre o Danúbio em território húngaro. Até então, as travessias eram feitas por balsas ou, no inverno, sobre o gelo. A ponte seria não apenas uma façanha de engenharia, mas um símbolo de união nacional e avanço tecnológico. Em 1832, Széchenyi convenceu o parlamento húngaro da necessidade da obra e conseguiu apoio financeiro, em parte de sua própria fortuna pessoal. A construção teve início em 1839, supervisionada por um engenheiro escocês, Adam Clark, sem relação com o projetista, apesar do sobrenome compartilhado. A obra enfrentou diversos desafios, incluindo dificuldades técnicas, a resistência de setores mais conservadores da sociedade e até desastres naturais. Mas nada impediu o avanço da ponte. Em 1849, após 10 anos de trabalho e mesmo em meio às revoluções que varriam a Europa, a Ponte das Correntes foi finalmente inaugurada. A ponte, com seus 375 metros de extensão e 2 imensos arcos de pedra decorados com leões, logo se tornou um símbolo não apenas da cidade, mas de toda a Hungria. Era a primeira vez que se podia atravessar o Danúbio a pé ou de carruagem sem depender das forças da natureza. Um feito de modernidade que ligava não apenas fisicamente, mas culturalmente, 2 mundos separados. Mas o que parecia ser um marco indestrutível logo enfrentaria seus próprios fantasmas. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1945, as forças alemãs em retirada destruíram todas as pontes de Budapeste, incluindo a Széchenyi. A estrutura, que havia resistido ao tempo, ao clima e às crises políticas, ruiu sob o impacto das bombas. O pós-guerra trouxe um novo desafio: reconstruir o que havia sido perdido. A Ponte das Correntes foi uma das primeiras a ser restaurada. Tal era sua importância simbólica. A reconstrução manteve os traços originais, preservando o estilo neoclássico e os detalhes arquitetônicos que a haviam tornado famosa. Os 4 leões de pedra, esculpidos por János Marsalko, também voltaram a vigiar as extremidades da ponte, restaurados com minúcia. Rialto Bridge, Veneza, Itália. Tudo começou no século XII,
quando a cidade de Veneza, então uma potência mercantil emergente, precisava conectar as duas margens do Grande Canal. Inicialmente, uma ponte flutuante de barcos amarrados lado a lado servia como passagem improvisada. Esse tipo rudimentar de ponte, conhecido como Ponte della Moneta, atendia às necessidades básicas de travessia, mas não representava uma solução permanente para o fluxo crescente de pessoas e mercadorias. Foi apenas em 1255 que uma ponte de madeira foi erguida, marcando a primeira tentativa séria de criar uma conexão sólida entre os bairros de San Marco e San Polo. Essa ponte, batizada de Ponte Rialto em homenagem ao mercado próximo de mesmo nome, logo se tornou um centro vital de comércio e movimentação. Ao longo dos anos, sofreu diversas reformas e reconstruções, frequentemente danificada por incêndios, desabamentos e até mesmo pelo peso das multidões que a atravessavam. A ponte de madeira tinha uma estrutura levadiça, o que permitia a passagem de embarcações de grande porte. No entanto, essa característica a tornava vulnerável e instável. Foi em 1444, durante um evento em que uma multidão se aglomerou para assistir ao casamento do Marquês de Ferrara, que a ponte desabou sob o peso das pessoas. Esse incidente reforçou a necessidade de uma reconstrução mais duradoura. A solução definitiva, no entanto, viria apenas no século XVI. Em 1588, após décadas de debate, concursos públicos e propostas de renomados arquitetos, incluindo Michelangelo e Palladio, o projeto foi finalmente concedido a Antônio da Ponte, um engenheiro veneziano. Sua proposta ousada previa uma ponte de pedra de arco único, resistente e esteticamente grandiosa. Muitos contemporâneos duvidaram de sua viabilidade. Afinal, como poderia um único arco suportar o peso e o movimento contínuo da cidade? Contra todas as expectativas, a obra foi concluída em 1591. Com seus 48 metros de comprimento e 22 metros de largura, a nova Ponte Rialto tornou-se imediatamente uma obra-prima de engenharia e um símbolo de orgulho para os venezianos. Ponte Øresund, Suécia. Entre as águas frias e agitadas do Estreito de Øresund, uma obra monumental se estende como uma artéria vital, ligando duas nações, dois mundos, Suécia e Dinamarca. A Ponte de Øresund, ou Øresundsbron, como é conhecida localmente, não é apenas um feito de engenharia moderna. A ideia de uma ligação fixa entre a Escandinávia continental e a península da Jutlândia não é nova. Durante décadas, sonhos, projetos e discussões marcaram o imaginário político e popular da região. Já no século XIX, visionários discutiam formas de unir Malmö, na Suécia, a Copenhague, na Dinamarca. Contudo, foi apenas no final do século XX que esse sonho começou a tomar forma concreta. Durante a Guerra Fria, a proposta de uma ponte entre dois países com posições geopolíticas distintas parecia distante. A Dinamarca, membro da OTAN, a Suécia, tradicionalmente neutra. Mas com o fim das tensões ideológicas e a ascensão da União Europeia, uma nova era de cooperação se abriu. Em 1991, após longas negociações, os governos sueco e dinamarquês assinaram um acordo para construir a ligação fixa. O objetivo era claro: promover integração econômica, cultural e social entre as duas nações. As obras começaram oficialmente em 1995, com um cronograma ambicioso e desafios técnicos significativos. O Estreito de Øresund é uma via marítima crucial para o tráfego internacional, com águas agitadas e ecossistemas sensíveis. Qualquer construção ali exigia cuidado, inovação e respeito ao meio ambiente. A ponte é, na verdade, parte de um sistema híbrido. A ligação começa na Dinamarca, com um túnel submerso de 4 quilômetros, o Drogden Tunnel, que emerge na ilha artificial de Peberholm,
construída especialmente para a transição entre o túnel e a ponte. A partir dali, estende-se a impressionante Ponte de Öresund, com 7,8 quilômetros de extensão até alcançar a costa sueca em Lernacken, próximo a Malmö. A estrutura total, combinando túnel, ilha e ponte, soma 16 quilômetros de conexão ininterrupta entre os dois países. A inauguração oficial aconteceu em 1º de julho do ano 2000, com a presença dos monarcas dos dois países, a rainha Margarida II da Dinamarca e o rei Carlos XVI Gustavo da Suécia. Golden Gate Bridge, Estados Unidos. A ideia de conectar a cidade de São Francisco à região de Marin County, do outro lado da estreita entrada da Bahia, conhecida como Golden Gate, remonta ao século XIX. Contudo, o desafio era colossal. O estreito, com cerca de 2,7 km de largura, apresentava fortes correntes, ventos poderosos, névoa constante e um fundo marinho traiçoeiro. Muitos engenheiros e líderes cívicos consideravam a ideia de construir uma ponte ali como impossível. Foi somente nas primeiras décadas do século XX, em meio à expansão urbana e ao crescimento populacional da região, que o sonho começou a ganhar força. Em 1916, o engenheiro Joseph Strauss apresentou uma proposta inicial para uma ponte levadiça, modesta e funcional. Apesar de sua simplicidade, a ideia reacendeu o debate público. A população começou a imaginar um futuro onde o isolamento geográfico de São Francisco seria superado por uma estrutura sem precedentes. O projeto enfrentou resistências poderosas. Companhias de ferry boat, que dominavam o transporte entre as margens, fizeram lobby contra a construção. Além disso, muitos duvidavam da viabilidade técnica e econômica da obra. O próprio exército dos Estados Unidos expressou preocupação com possíveis interferências na navegação militar da Bahia. Ainda assim, a ideia persistiu, impulsionada por líderes locais e pelo espírito de inovação americano. Nos anos 1930, com os Estados Unidos mergulhados na Grande Depressão, o projeto da Golden Gate Bridge ganhou novo fôlego. Foi visto como uma oportunidade de gerar empregos, movimentar a economia e elevar o moral de uma população abalada. Em 1933, após anos de estudos, debates e modificações no projeto original, a construção foi finalmente iniciada sob a liderança de Joseph Strauss, agora acompanhado por uma equipe de engenheiros e arquitetos renomados, como Leon Moisseiff, Irving Morrow e Charles Alton Ellis. O projeto final era ambicioso, uma ponte pêncil com um vão principal de 280 metros, o maior do mundo à época. As torres, com 227 metros de altura, seriam as mais altas já construídas para uma ponte. A construção, iniciada em janeiro de 1933, foi um feito de coragem e engenhosidade. Trabalhadores enfrentaram ventos violentos, temperaturas congelantes e o constante risco de quedas. Para a época, as medidas de segurança eram revolucionárias. Redes de proteção foram instaladas sob a ponte, salvando dezenas de vidas. Em 27 de maio de 1937, a Golden Gate Bridge foi inaugurada com grande celebração. No primeiro dia, reservado exclusivamente para pedestres, cerca de 200 mil pessoas cruzaram a ponte a pé. No dia seguinte, veículos começaram a circular, marcando oficialmente o início de uma nova era para a cidade de São Francisco. Millennium Bridge, Inglaterra. A história da Millennium Bridge começa no final do século XX, mais precisamente em 1996, quando foi anunciado um concurso internacional para a criação de uma nova ponte de pedestres que ligasse dois ícones culturais: a Catedral de São Paulo, na margem norte, e a recém-inaugurada Galeria de Arte Contemporânea Tate Modern, na margem sul. A proposta era ousada,
criar uma estrutura que não apenas facilitasse o fluxo de pessoas, mas que também se tornasse uma atração em si, um marco arquitetônico do novo milênio. O consórcio vencedor foi liderado pelo renomado arquiteto Norman Foster, em colaboração com os engenheiros da Arup e os artistas do grupo escultórico Anthony Caro. O projeto apresentava um conceito revolucionário, uma ponte suspensa lateralmente, com cabos de sustentação abaixo do nível da passarela, garantindo uma visão desobstruída do horizonte londrino. Esteticamente minimalista, mas tecnicamente complexa, a ponte prometia ser uma celebração da engenharia moderna. Após 4 anos de planejamento e construção, a Millennium Bridge foi oficialmente inaugurada em 10 de junho do ano 2000. No entanto, em poucas horas, a promessa de estabilidade e inovação foi ofuscada por um fenômeno inesperado e desconcertante. A ponte começou a oscilar. Os pedestres que cruzavam a estrutura relataram uma estranha sensação de movimento lateral. Alguns se sentiram mareados, outros, instintivamente, começaram a caminhar em sincronia para manter o equilíbrio. O que era para ser uma celebração tornou-se um constrangimento. Em apenas 2 dias, a ponte foi fechada ao público. A mídia britânica, sempre atenta aos deslizes da modernidade, não perdoou. A Millennium Bridge foi apelidada de Wobbly Bridge, a ponte trêmula. O que teria causado esse fenômeno? Seria uma falha estrutural? Um erro de cálculo? A resposta veio após meses de estudos aprofundados conduzidos pelos engenheiros da Arup. Descobriu-se que o movimento lateral da ponte era causado por uma forma rara de ressonância, conhecida como acoplamento lateral de passos. Em essência, quando um grande número de pessoas caminha sobre uma estrutura, seus passos, mesmo que inicialmente aleatórios, tendem a sincronizar-se com as pequenas oscilações da própria ponte, amplificando o movimento de forma exponencial. Este fenômeno, embora conhecido teoricamente, jamais havia sido observado com tanta intensidade em uma estrutura desse porte. A Millennium Bridge se tornava, assim, não apenas um exemplo de inovação arquitetônica, mas também um caso de estudo para a engenharia moderna. Uma ponte que não falhou estruturalmente, mas sim socialmente, revelando o quanto o comportamento humano pode impactar as criações da engenharia. Pont-Neuf, França. No coração pulsante de Paris, onde o rio Sena traça curvas elegantes entre as ilhas naturais e margens históricas da capital francesa, encontra-se uma ponte que, ironicamente, carrega o nome de Nova, embora seja a mais antiga de todas, a Pont-Neuf. No final do século XVI, Paris era uma cidade apertada, congestionada e atravessada por um rio que dividia mais do que unia. As pontes existentes à época estavam repletas de casas, lojinhas e barracas. Eram estreitas, escuras e perigosas, onde o tráfego de pedestres, animais e carroças se misturava em um caos urbano medieval. Foi nesse contexto que surgiu a ideia de uma nova ponte, limpa, larga, aberta e, acima de tudo, moderna. O rei Henrique III lançou a pedra fundamental da Pont-Neuf em 1578, mas sua construção foi interrompida por diversas crises políticas e religiosas. Só anos depois, sob o reinado de Henrique IV, é que as obras foram retomadas com vigor. O novo monarca compreendeu o valor simbólico e estratégico da ponte, que deveria unir não apenas as margens do Sena, mas também os corações de uma nação fragmentada pela guerra. Com 238 metros de comprimento, 20 metros de largura e 12 arcos imponentes, a Pont-Neuf foi inaugurada oficialmente em 1607. Sua arquitetura era inovadora. Sem construções sobre sua superfície, ela oferecia aos parisienses uma visão desobstruída do rio e da cidade. Era uma ponte para caminhar, observar, encontrar. Uma ponte para a vida.
No centro da ponte, erguida sobre a Île de la Cité, foi instalada uma das primeiras estátuas equestres da França, a do próprio Henrique IV, o rei pacificador. A imagem do monarca montado em seu cavalo olhava serenamente para o Sena, simbolizando o triunfo da ordem sobre o caos. A estátua seria destruída durante a Revolução Francesa e reconstruída no século XIX, fiel ao modelo original, como se o tempo tivesse voltado para restaurar a memória. A Pont-Neuf rapidamente se tornou o epicentro da vida parisiense. Ao longo dos séculos XVII e XVIII, era palco de encontros amorosos, duelos, apresentações teatrais, execuções públicas, feiras, pregões, malandragens. Era ali, no calor das multidões, que surgiam os boatos, os escândalos e as novidades. Quem queria saber das últimas ia a Pont-Neuf. Ponte Trogs Neck. Estamos na década de 1950, um tempo em que o automóvel reina absoluto e os subúrbios se expandem a uma velocidade jamais vista. Nova York se encontrava diante de um dilema logístico. O tráfego crescia e as pontes já existentes, como a Bronx-Whitestone, começavam a atingir seus limites. Era necessário abrir um novo caminho, uma nova conexão entre Long Island e o continente. A solução veio das mãos de Robert Moses, o controverso planejador urbano que moldou grande parte da infraestrutura nova-iorquina do século XX. Sob sua liderança, o projeto da Trogs Neck Bridge foi concebido como parte de uma estratégia mais ampla de expansão rodoviária. A ideia era clara: criar uma rota alternativa ao sul da Bronx-Whitestone Bridge, aliviando o trânsito e oferecendo uma nova entrada para Long Island. As obras começaram em 1957, exigindo uma engenharia de precisão e um esforço logístico gigantesco. O local de construção, entre o bairro de Trogs Neck, no Bronx, e a península de Bay Terrace, no Queens, apresentava desafios geológicos e geográficos. Era uma área sujeita a fortes correntes marítimas, com profundidade variável e tráfego fluvial constante. A ponte foi construída com um design suspenso, uma escolha elegante e funcional. Suas torres gêmeas de aço elevam-se 43 metros acima da água, sustentando um tabuleiro de quase 900 metros de extensão, com 6 faixas de tráfego que recebem diariamente dezenas de milhares de veículos. Ao todo, sua estrutura atinge mais de 3,5 quilômetros, incluindo os acessos elevados. Em 11 de janeiro de 1961, a Trogs Neck Bridge foi oficialmente inaugurada. Desde então, ela se tornou um componente essencial do sistema de transporte da cidade, integrando as rotas da Interstate 295 e servindo como um portal de Long Island para o norte do estado, Nova Jersey e além. Para muitos nova-iorquinos, cruzá-la é um ritual cotidiano, muitas vezes automático, quase invisível. Mas sua importância é inegável. Diferente de outras pontes mais celebradas, como a Brooklyn Bridge ou a George Washington Bridge, a Trogs Neck não busca ser monumental. Ela não se impõe com grandiosidade arquitetônica. Ao contrário, sua beleza está na simplicidade e na eficácia. É uma ponte que não quer ser estrela, quer funcionar. Mesmo assim, sua silhueta imponente no horizonte, especialmente ao amanhecer ou ao entardecer, oferece uma cena de rara poesia industrial. O aço azul acinzentado reflete o céu e o mar, enquanto os veículos traçam linhas de luz sobre seu pavimento. Uma dança cotidiana entre homem, máquina e paisagem. Hoje, mais de 100 mil veículos utilizam a Trogs Neck Bridge diariamente. Ponte Carlos, Praga, República Tcheca. A Ponte Carlos foi concebida em um momento de transição, nas sombras do colapso e sob a luz da reconstrução. No ano de 1342, uma enchente destruiu a antiga Ponte Judith, uma estrutura românica que ligava as margens da cidade desde o século XII. A perda da ponte foi catastrófica.
não apenas para a infraestrutura da cidade, mas também para seu espírito. Era necessária uma nova ponte, algo que resistisse ao tempo, à guerra e à natureza. A incumbência recaiu sobre um dos monarcas mais cultos e ambiciosos da Europa medieval, Carlos IV. Carlos IV, rei da Boêmia e imperador do Sacro Império Romano Germânico, não era apenas um político sagaz, mas também um visionário. Determinado a fazer de Praga uma capital digna de seu império, Carlos via a ponte como peça central desse projeto. Em 9 de julho de 1357, às 5h31 da manhã, deu-se início à construção da nova ponte. Essa data e hora foram escolhidas com precisão cabalística. 1357-97531. Uma sequência palindrômica que, segundo os astrólogos da época, traria sorte e equilíbrio à obra. A ponte foi erguida sob a supervisão do arquiteto Peter Parler, o mesmo responsável pela Catedral de São Vito. Com 516 metros de comprimento e quase 10 metros de largura, a Ponte Carlos foi construída em arenito e reforçada com técnicas inovadoras para o período. Por quase 500 anos, foi a única ligação sólida entre os dois lados do Moldava, conectando a Cidade Velha, Staré Mesto, ao bairro de Malá Strana e ao Castelo de Praga. Durante séculos, ela foi mais que um caminho. Era o palco dos desfiles reais, dos comerciantes, dos artistas, dos mendigos e dos reis. Era onde se cruzavam o sagrado e o profano, o sublime e o mundano. As pedras desgastadas sob os pés dos visitantes de hoje ainda carregam o peso de milhares de jornadas, encontros e despedidas. Ao longo do tempo, a ponte foi adornada com uma impressionante coleção de estátuas barrocas. Entre os séculos XVII e XVIII, escultores renomados como Matthias Braun e Ferdinand Brockhoff acrescentaram figuras de santos, mártires e alegorias cristãs. No total, são 30 estátuas e grupos escultóricos, a maioria representando santos católicos venerados na Boêmia. A mais conhecida de todas é a de São João Nepomuceno. Lançada ao Rio em 1393 por ordem do rei Venceslau IV, acusado de não revelar os segredos da rainha em confissão. Reza a lenda que tocar a estátua de São João Nepomuceno traz boa sorte e garante o retorno à Praga. Milhares de mãos ao longo dos séculos já poliram a base da escultura, transformando-a em um ícone de devoção popular. Mas a ponte não vive só de santos. Por entre as figuras barrocas, há também símbolos pagãos, figuras enigmáticas e gestos que ainda hoje despertam interpretações místicas.